Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de Hoje. Nesse vídeo de hoje, vídeo de segunda-feira, a última segunda-feira de cada mês, é o vídeo que a gente fala sobre a nossa carteira do YouTube. Uma carteira que começou em novembro de 2016 com um aporte inicial de R$100 mil. Ela vai pegando aportes de R$2.000 todos os meses e ao longo de 7 anos vocês vão ver que ela já ultrapassa os R$500 mil. Mas essa carteira não é recomendação. Para vocês terem uma ideia, a gente tem ativo que inclusive entrou em falência esse mês. A gente tem ativos que não mudam desde 2019. Então há 4 anos seguem os mesmos ativos. Alguns a gente até inclusive recomendou venda lá na área de assinante. E mesmo assim a carteira segue bem. Qual o segredo? O segredo é uma boa gestão de todas as classes de ativos. Então eu acho que esse que é o grande ponto. É aprender a ganhar realmente dinheiro dentro dos investimentos, seja na bolsa de valores, seja no exterior, seja na renda fixa ou em fundos imobiliários. Entender que elas funcionam como um conjunto, entender que a carteira é um todo, é um portfólio e não apenas ações soltas ou classes de ativos soltas. Eu acho que esse é o grande ponto e por isso que tanta gente gosta desse nosso vídeo. O que as pessoas não gostam é que elas aprendem a ganhar dinheiro devagar e normalmente as pessoas querem ganhar dinheiro rápido. Espero que vocês aprendam que na bolsa de valores o dinheiro é ganho de forma vagarosa, de forma devagar. Você não deve abrir mão das tuas funções, das tuas profissões para você investir apenas em bolsa de valores. Isso não dará resultado, tá? Então eu espero que você consiga entender isso nesse vídeo de hoje. Logo depois da vinheta a gente já começa. Enquanto isso, dá o like lá, curte o vídeo, se inscreve no canal, que é muito legal e muito bacana pra gente, importante para chegar a cada vez mais pessoas. Bom, pessoal, eu sempre falo para vocês que é muito importante que as pessoas curtam o vídeo, se inscrevam no canal e etc. E uma amostra disso saiu agora no resultado da Ambima. A Ambima ela faz um apanhado, né? Ela faz um estudo, um levantamento sobre as pessoas e as casas mais influentes. E essa é a 5ª edição do Ambima Oficial. E eu queria aproveitar para agradecer a todo mundo que acompanha o nosso canal aqui. A dica de hoje acabou ficando em primeiro lugar no ranking de empresas aqui. O levantamento é da Ambima, na frente de outras casas também tão conhecidas quanto, como a Bloomberg, a Me Poupe, Empíricos, Suno, Money Times, Clube do Valor, enfim, muitas casas aqui conhecidas. Inclusive, o Dica de hoje entrou aqui em terceiro lugar dentre os perfis gigantes daquelas empresas que mais crescem, né, dentro do YouTube, um crescimento de 39%. Naquela época a gente estava com 219 mil seguidores, hoje a gente já está com mais de 320 mil seguidores, então é um crescimento grande. E também uma menção aqui ao Rafael Zatar, que é o nosso analista de fundos de investimento em primeiro lugar lá no antigo Twitter, no X hoje em dia. Então, obrigado a todo mundo que acompanha aqui o Dica de hoje. É muito bom a gente ver o reconhecimento da própria Ambima, em que a gente está em primeiro lugar, e isso não é novidade. Ano passado a gente já estava em primeiro lugar, a gente manteve essa posição, mesmo na frente de outras marcas que a gente fala sempre, que tem mais marketing, mas a gente mostra que a gente consegue pegar esse engajamento aí. Deixando aqui um pouco de lado esse agradecimento e até um pouco dessa propaganda da casa, vamos falar sobre a carteira. Para quem não conhece, essa carteira ela tem ali uma planilha e essa planilha está disponível para quem é assinante dos planos Dica Ações ou Combo Ações Mais FIIs. E o vídeo eu sempre começo mostrando algumas movimentações, algumas coisas que tiveram sobre as ações, sobre os tipos de ativos, e depois a gente mostra a planilha em si. Então o que a gente teve aqui de relevante, né? Itaúsa declarou mais um juro sobre capital próprio. Como é normal, a empresa declarou um juro sobre capital próprio para pagar no ano que vem. Vocês sabem, vocês que acompanham a gente, que isso não tem problema nenhum. A gente agora, no dia 2 de outubro, por exemplo, a gente recebeu os dividendos do ano passado. Então entrou um dinheirão aqui na nossa conta com relação à Itaúsa frente ao valor do ano passado. E ano que vem
Provavelmente ali em outubro, em novembro, em dezembro vai entrar outro valor também bastante grande desses dividendos, juros sobre capital próprio que a Itaúsa coloca. Então o que às vezes as pessoas falam super mal, para mim não é problema nenhum. Afinal, depois do primeiro ano, você passa a receber os dividendos anualmente, como em qualquer empresa. Tá? A Vale acabou soltando o relatório de produção, um relatório um pouco misto, né? A gente vê aqui que a produção acabou sendo menor do que a do terceiro trimestre. Não faz sentido comparar com o segundo trimestre, porque a sazonalidade faz com que a venda do terceiro seja muito maior, mas as vendas aqui a gente teve um percentual maior. Além disso, o preço do minério de ferro ficou maior nesse ano do que no ano passado, o que talvez traga um resultado melhor. Claro que aí depende de custos e etc. Eu estou gravando aqui antes do resultado da Vale, quando sair vocês já vão ter o resultado. Acredito que vai vir um resultado bom, até porque a parte de metais básicos aqui, níquel a gente já sabia, a Vale já no guidance dela já dizia que seria mais baixo, mas o cobre aqui teve uma venda muito boa e teve uma produção muito interessante também. O níquel esse ano está passando por algumas paradas programadas, está passando por alguns investimentos, é normal isso, a gente já sabia que níquel iria ter algo menor. E Pelotas a gente viu também vendas maiores, só que a diferença de preço ficou menor. Para você ter uma ideia, olha só, enquanto o minério de ferro subiu de 92 para 105 dólares, Pelotas caiu de 194 para 161, mostrando que esse mercado desaquecido está pagando menos prêmio para aqueles produtos que têm maior valor agregado, o que é uma pena e vai atrapalhar um pouco o resultado da Vale. Tá? Petrobras acabou soltando essa proposta de revisão do Estatuto Social a ser submetida à AGE. Ele explica alguma coisa, como ela cita que a política de remuneração do acionista ela está disponível, mas ela quer criar uma reserva de remuneração de capital. Por mais que ela fale que não vai mudar a política, essa reserva de remuneração de capital sai do lucro. Logo, a gente sempre fica com um pouco de medo, um pouco de receio, e aí o mercado naquele dia acabou batendo bastante sobre a empresa, mas operacionalmente aqui a empresa batendo recordes mensais e trimestrais de produção operada de óleo e gás. Um ponto que eu acho que também é importante da gente tratar tem a ver com o Tesouro Direto. No último mês, a gente acabou fazendo o nosso aporte no Tesouro, porque a gente percebeu ali que ela estava com uma proporção menor do que o esperado. E a gente vai ver aqui que a gente escolheu o IPCA 2045, a gente já estava com muita liquidez em Tesouro, e a gente vai ver aqui ó, que nesses últimos 30 dias a taxa ela sai de 5,80 e passa para 5,98, que faz com que o preço caia bastante em relação ao que a gente tinha colocado lá atrás. Isso não significa que a gente vai comprar mais, porque isso depende das proporções e isso vai ficar claro quando eu mostrar a planilha. Mas mostra que se a pessoa está precisando, não tem a proporção adequada, faz muito sentido comprar Tesouro agora, sem se importar muito se vai piorar mais a taxa ou não. Então agora a gente passa aqui para a planilha, tá? E eu gosto sempre de mostrar aqui a nossa alocação, né? A nossa alocação nesse mês agora vai se manter em 58% ações, 21% fundos imobiliários, 14% renda fixa e 7% no exterior. A bolsa caiu nesse mês. Então vocês vão ver que a alocação que a gente teve que fazer foi em bolsa. Por isso que até subiu de 57,50 para 58,32%. Vocês vão ver que a gente teve que fazer aporte exatamente nessa classe de ativos. Agora, fundos imobiliários estavam um pouco acima de 21, com essa alocação em ações, acabou caindo para 20,8. O internacional caindo para 6,84. E você vê aqui que renda fixa 14,04. Para mim, mais importante do que escolher os ativos é fazer aqui essa alocação seguindo aqui estritamente esse número. Eu confesso que nesse mês eu fiquei em dúvida se eu mantava ou não para 59% ações. Se vocês olharem mais para trás, vocês vão ver que no mês de janeiro a gente estava com o Ibovespa 113 mil pontos e a gente estava com 59% em ações. E agora a gente está com 58% em ações nos mesmos 113 mil pontos. Eu realmente fiquei na dúvida, se cair mais a gente deve aumentar a bolsa.
Nesse momento eu preferi não fazer isso. A única coisa que eu tenho certeza é, não tiraria do internacional, que lá atrás a gente tirou do internacional, já tirou da ações para botar no internacional. Nesse momento eu acredito que eu tiraria da própria renda fixa, caindo para 13%. Tá? Eu não tiraria do internacional. Mas por enquanto mantivemos o mesmo percentual. Se porventura a bolsa vier a cair ali de 110 mil pontos, a gente aumenta para 59%. Se cair lá para perto de 100 mil pontos, a gente aumenta para 60% e assim por diante. E aí a gente vai vendo a classe de ativo mais defasada. Para a gente terminar essa parte de compra, a gente acabou comprando Vale nesse mês. Tá? Ah, porque Vale tá boa, o Daniel acha que vai subir, etc. Não tem nada a ver com isso, tá? Lembrando que, como é que a gente faz aporte? A gente faz aporte naquele que tem o menor número aqui. E a Vale estava com R$ 31.900, né? Então a gente tem aqui 39 mil Itaúsa, a Vale estava com 31. Ser eu já vou explicar porque que a gente não aportou 14 mil. Direcional 36, Alupar 35, Klabin 35, Petrobras 43, Randon 38 e Banco do Brasil 39. Então fazia sentido alocar em Vale. Se mês que vem a gente precisar em ações, a primeira seria Alupar. Alupar e Klabin juntas. Tá? Então é muito simples. Tá? Eu não estou decidindo aqui, será que a Alupar tá boa? Será que a Klabin tá boa? Será que Vale tá boa? Não. É aquela que estava mais abaixo. Por que a gente não investiu em Saraiva ou em Ser Educacional? Saraiva é muito simples, porque faliu. Ela não está mais sendo negociada, então a gente perdeu todo esse dinheiro. Quanto de dinheiro? A gente botou lá no início R$ 3.200. Isso não fez diferença nenhuma na carteira. Tá? Então, faliu, paciência, bola que segue. O que importa é você não correr risco de ruína. Né? Aqui, Ser Educacional, por que não? Porque aí a gente entra na parte de rendimentos pagos. Se você parar para olhar aqui a Ser Educacional, você vai ver que a Ser Educacional ela não paga dividendos há mais do que 12 meses. Eu até dou um prazozinho um pouco maior, 18 meses. Você vê que ela não paga. O último dividendo que ela pagou foi em dezembro de 2021. Então, a gente não tem como investir. Se a gente pegar agora, a gente vai ver que a direcional está ficando perto desse período. Ó. 1, 2, 3, 4, ó, já está 9 meses aqui sem pagar dividendos. Tá? Se porventura ela ficar até abril do ano que vem, mais ou menos, sem pagar dividendos, ela também vai parar de receber aporte. Então, é completamente seguindo aqui o que a alocação manda. Tá? Não é o que a cabeça do Daniel manda. Isso faz muita diferença. Nesse mês a gente acabou conseguindo R$ 1.924. A gente teve uma queda aqui no rendimento dos fundos imobiliários, saindo de R$ 1.000 há um tempo atrás para R$ 957, mesmo aumentando posição em fundos imobiliários há alguns meses atrás. A gente teve uma redução ali dos rendimentos, principalmente dos fundos de recebíveis. A gente vê aqui ó, que o UJP pagou R$ 1 contra R$ 1,10 do mês passado e R$ 1,20 de julho, por exemplo. Né? O VRTA se manteve pagando 0,70 enquanto ele pagava mais antes e isso acabou jogando um pouco para baixo. Vocês sabem que a gente tem uma meta oficiosa aqui de fazer 8 meses com rendimento acima de R$ 2.000 nesse ano. A gente já furou aqui, ó, 1 mês, 2 meses, 3 meses e agora 4 meses. Então, novembro e dezembro a gente tem que conseguir acima de 2.000 para conseguir a meta. Eu acredito que a gente vai conseguir, porque novembro e dezembro a gente tem isso aqui para receber de Petrobras, são R$ 600 aqui. A gente ainda tem aqui esse 689 para receber de Petrobras e mais esse 597 aqui. Além disso, a gente sabe que Klabin costuma distribuir em novembro, a gente tem outras empresas aí, a Alupar costuma distribuir em novembro, a gente tem um título de renda fixa que costuma distribuir em novembro também, que é esse IPCA mais 2055, então deve ser mais 200 e poucos reais. Então eu acredito que a gente não vai ter dificuldade de bater esses outros 2 meses R$ 2.000. Tá? Esses aqui são os nossos rendimentos. Você vê que são rendimentos que sobem e descem. Isso talvez vai fazer com que a pessoa ela não tenha muita confiança de investir em bolsa, porque às vezes ela ganha muito, às vezes ela ganha pouco. Uma forma de você reduzir essa volatilidade é você investir em fundos imobiliários. Você vê aqui que fundos imobiliários ele cresce ao longo do tempo.
E aqui aconteceu uma coisa muito interessante. Se você parar para observar aqui, ó, nesse ano, fundos imobiliários está mais ou menos parado em termos de renda. Por que isso está acontecendo? Porque a gente investiu pouco em FIIs. Como a bolsa acabou tendo esse período de queda agora, e como lá atrás a gente teve a entrada no internacional, a gente investiu pouco em fundos imobiliários esse ano e mesmo assim ele se mantém no percentual que é recomendado. E aí, o que acontece? A gente ainda teve essa redução agora dos fundos de recebíveis em termos de rendimentos e esse rendimento ficou parado. Mas isso não tem problema, tá? Por quê? Porque o resto da carteira está gerando rendimentos maiores, tá? Nesse ano até teve uma queda porque a gente teve que vender lá atrás um pouco de Vale, de Petrobras e etc. E aqui é o gráfico que eu gosto de usar. Quando a gente tem uma carteira de ações, a gente pega os últimos 12 meses. Os últimos 12 meses você vai ver que hoje está em 35 mil reais. Para mim, esse dado aqui, antigo, né, ele era muito surreal, ele era irreal. A gente ter 45 mil com uma carteira de 420 mil, você ter um yield de 10, 11%, era muito irreal. Nesse momento atual, 35 mil com uma carteira de 550 mil faz muito mais sentido, até porque a gente tem alguns ativos que não pagam rendimento também, algumas renda fixa, como o Tesouro Selic, né? E por fim aqui, a gente tem o quê? A gente já mostrou as operações de compra e venda, a gente já mostrou o dividendo provisionado, então agora o que falta? A gente entender que a gente nesse mês acabou fazendo um aporte um pouquinho maior do que 2.000, no mês passado um pouquinho menor, 2.118 até para alocar 100 ações de Vale. A gente teve aqui que a bolsa caiu 2,58%, nossa carteira caiu em valores nominais 1,38%, em rentabilidade 1,76%. O que eu gosto sempre de dizer é o seguinte, a gente teve aporte de 279 mil ao longo desses 7 anos, somando aquele 100 mil inicial, e a gente teve rendimentos aqui de 268 mil reais. Parte disso valorização de ativos, parte disso dividendos. Né? Inclusive eu consigo descobrir aqui, ó, que a gente teve 132 mil reais de dividendos, ou seja, a gente teve ali mais de 130 mil reais em valorização de ativos, como mostra que mesmo em cenários ruins a bolsa é muito boa. Inclusive se a gente comparar os 113 mil pontos de agora e os 113 mil pontos de janeiro, você vai ver que a nossa carteira sai de 466 mil e vai para 547 mil. Os nossos rendimentos saem de 205 mil para 268 mil. Trouxe muito mais benefícios em termos de valorização do que dos próprios rendimentos em si, etc. Por que isso funciona? Eu vou dar um exemplo agora com a Vale. A Vale, a gente voltou ela para 600 ações. Quando a gente olha no passado, vocês vão ver que a Vale chegou a ter 500 ações, ela tinha 600 ações em janeiro de 2022. Qual era o preço da Vale lá em janeiro de 2022? Vocês vão ver que era um preço maior do que o de hoje em dia. A gente tinha aqui R$86. Né? Mas a Vale lá atrás, ela teve quantidades maiores também. Ela chegou a ter 700, chegou a ter 800 ações em outubro de 2020. Porque em outubro de 2020, a gente tinha lá uma quantidade de um preço que estava ali logo depois da pandemia. Outubro já foi quando a gente vendeu, R$ 63,12. A gente teve aqui no passado, em março, chegou a 35, chegou a 43. Então a gente, olhando os percentuais, a gente percebeu que Vale estava muito barata, comprou ações de Vale porque precisava desse percentual. E aí, à medida que foi subindo, a gente foi vendendo 800, 700, 600, 500. E agora ela cai de 90 e pouco para R$ 63. E aí a gente viu que ela foi a que ficou defasada em relação às outras. Então a gente já pula de novo de 500 para 600. Se no futuro a Vale pegar e valer R$90 de novo, provavelmente ela vai ficar acima. Então se a gente olhar esse último ano, vocês vão ver que a gente fez venda aonde? A gente fez venda de direcional aqui, ó, a R$18 e a R$20 em junho e em julho, ó, menos 200 e menos 200. Por quê? Porque ela ficou com um valor muito alto.
né? Em julho aqui, ó, a direcional estava com 43 mil, 42 mil. Ó, chegou a 46 mil aqui. O que aconteceu com o preço da direcional depois daquilo? Ele pega e cai, parece que é mágica, mas não é, é alocação de recursos. Ó, agora ele está a 17, a gente vendeu a 18 e a 20. Ah, a direcional deixou de ser uma boa empresa? Não, mas ela estava acima das outras. Eu quero que todas elas caminhem mais ou menos parecido, desde que elas paguem dividendos. Então o modelo, ele está aí. Se você quiser copiar, você copia. Se você quiser, né, seguindo a tua alocação, óbvio, né? Você não precisa seguir essas aqui. Se você quiser copiar com os teus ativos, você copia. Agora, se você quiser, né, participar da nossa comunidade, assinando aqui dentro os nossos produtos, o que mais se assemelha a isso é a carteira plena. E se você quiser aprender muito mais sobre isso tudo, a gente está nessa semana aqui com um combo. Né? E é um combo de todos os nossos cursos, que aí é para você aprender, igual a gente mostra aqui. E é a primeira semana do nosso Black Friday. Então o link está aqui na descrição, todos os nossos links estão aqui na descrição, tá? O link para você adquirir o combo Ações Mais FIIs e ter, por exemplo, essa planilha. O link para você assinar a carteira plena e aí a gente acompanhar todo esse andamento da nossa carteira lá recomendada e você podendo copiar aí sim uma carteira com 5 analistas recomendando, né? Ou se não, para você aprender esse combo dos cursos aí no Black Friday com mais de 40% de desconto. Enfim, todos os nossos produtos estão ali embaixo. Aproveitando e agradecendo de novo a nossa primeira posição ali no resultado da Ambima, do FII Influence. Para a gente é muito importante, na verdade é um bicampeonato, quarta e quinta edição a gente conseguiu o primeiro lugar. E agora eu me despeço de vocês, agradecendo a todos pela presença e deixando aquele nosso mantra que tem muito a ver com essa nossa, né, nessa nossa série aqui. Construir leva tempo. E você vê aí, já são 7 anos, mas 7 anos muito produtivos, que saiu de 100 mil e chegou em 547 mil. Abraço, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.